Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo. E do vídeo de hoje eu queria trazer uma curtíssima leitura sobre um assunto que eu particularmente fico não apenas chateado, mas fico com raiva. E me desculpem me expressar dessa forma, mas não tem como ter outro sentimento que não a própria indignação quando esse tipo de situação acontece. A gente está num período muito sensível, que é o verão, sensível em vários sentidos. Primeiro que está um calor infernal, ou seja, as pessoas desidratam, as pessoas passam mal, as pessoas desmaiam na rua, mas também por uma outra questão que é ainda mais importante porque tem um fundo social envolvido, que é o seguinte: a gente sabe que nas regiões mais pobres, sobretudo comunidades, quando tem uma chuva de 15 minutos com vento, uma chuva daquelas forte, muitas das quais derrubam até árvores, a gente sabe que casas caem e pessoas morrem. Pessoas ficam desabrigadas quando não morrem. E é sempre a mesma coisa. Entra ano, sai ano, entra verão, sai verão, e parece que as nossas autoridades, elas infelizmente não conseguem, seja por incompetência, seja por falta de recurso, seja porque simplesmente não querem, enfim, o motivo aqui a gente pode discutir. Mas entra governo e sai governo, durante décadas e mais de século, a gente não consegue resolver esse problema. Então, nesse sentido, pensando nisso, eu trouxe aqui uma leitura de Lima Barreto, que em 1915, notem, 1915, vai fazer 106 anos agora, escreveu um texto intitulado As Enchentes e que foi publicado no jornal Correio da Noite, no Rio de Janeiro. Esse texto poderia ter sido escrito em 2020, poderia ter sido escrito em 2015, nos anos 2090, em 1940, pegue a data que for, mas a gente poderia simplesmente mudar essa data aqui e ele estaria atual como foi quando ele publicou. E o texto é o seguinte: as chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão usada e quase tão perfeita, como é a engenharia, não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva. Uma vergonha. Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas, o seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Foi apenas um comentário bastante crítico, mas que certamente permanece atual como nunca. E você, como é que é na sua cidade? Será que o texto de Lima Barreto poderia ser replicado com a mudança de número de cidade, de nome de cidade, sem prejuízo do conteúdo, sem prejuízo da própria realidade? Ou seja, há uma correspondência? Pelo menos no Rio de Janeiro, sim. E a gente sabe muito bem a causa, que para bom entendedor, algumas palavras bastam. É isso. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.